Nos primeiros dias de 2025, um fenômeno relativamente raro começou a se formar no céu noturno da Terra. Os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno ficaram visíveis a olho nu durante o início da noite e pareciam formar uma linha. Urano e Netuno também estavam presentes, mas só podiam ser vistos com um binóculo ou luneta. No final de fevereiro, Mercúrio se juntou a eles para completar o alinhamento planetário de 2025. O que acontece? O que se chama de alinhamento planetário? O momento, a época, não é um dia e uma hora, é uma época em que, olhando para uma certa direção no céu, a gente vê vários planetas próximos uns dos outros. Isso significa que, olhando daqui da Terra, a gente vê que eles estão mais ou menos na mesma linha divisada. Então o que vai acontecer é que, nesse momento, a gente pode observar vários planetas, muitos a olho nu, no mesmo céu. A Folha convidou 3 especialistas para explicar esse fenômeno, que só deve voltar a acontecer em 2492. Se a gente for olhar as órbitas dos planetas, né, eles não estão exatamente alinhados, né? Então, na verdade, eles estão num setor do céu que à noite a gente vê todos eles. Existe no céu um caminho que a gente chama de eclíptica. A eclíptica é o plano dos planetas assim, do sistema solar, que eles, por conta da formação do Sol, os planetas acabam ficando nesse mesmo plano. Por conta disso, a gente tem um caminho no céu em que os planetas acabam caminhando por eles. Esses planetas vão estar em um quadrante só. Você divide aqui, pega o Sol, divide em 4. Se estão em um quadrante só, a nossa visada, a nossa linha de visada vai ser maior para poder ver todos esses planetas. Isso é mais ou menos raro de acontecer por uma razão bem simples. Os planetas giram em torno do Sol com velocidades orbitais diferentes. O mais próximo ao Sol, Mercúrio, dá uma volta em torno do Sol a cada 88 dias. Vênus, 250 e poucos. Marte, mais ou menos 2 anos. Júpiter, 12 anos. Saturno, 29. Então está sendo chamado alinhamento, mas é um alinhamento aparente no céu de oeste até leste, né? Logo após o anoitecer. Para uma pessoa leiga, diferenciar um planeta de uma estrela pode ser desafiador. Aqui vão algumas dicas. O que a gente vê é que quando as estrelas estão muito longe, o brilho delas, quando entra na nossa atmosfera, sofre um pouco de refração, então ela parece cintilar. Os planetas, como estão mais perto, eles sofrem também refração, eles também cintilam, mas é muito menor. O primeiro, mais fácil de observar, é Vênus, aquele que a minha avó chamava de estrela d'alva. Ele é muito mais brilhante do que qualquer outro objeto no céu, exceto o Sol e a Lua. Então não tem como errar. Mercúrio é muito difícil de ver porque ele está sempre muito perto do Sol. Ele é o mais interno dos planetas, portanto, nós aqui da Terra nunca vemos ele muito afastado do Sol. A gente sempre vai ver Mercúrio ou logo depois do pôr do Sol, ou um pouquinho antes do nascer do Sol. Júpiter um pouco mais para cima, mais alto em relação ao plano do horizonte. Marte ainda mais para cima e bem mais amarelo avermelhado. Ver planeta é muito mais divertido do que ver estrelas. Os planetas, você põe um telescópiozinho, mais ou menos você já consegue ver muita coisa. Você olha lá o Júpiter, você vai com um telescópio, mais ou menos você já consegue ver umas listrinhas, assim, as luas em torno de Júpiter. Saturno você vai ver parecendo uma estrela com orelhinhas. Vai dar para ver os anéis dele, com um binóculo razoável, um tripézinho legal também. Muitas informações inverídicas foram divulgadas sobre o alinhamento de 2025 e suas possíveis consequências para a vida na Terra. Mas não há comprovação científica de que ele exerça nenhum efeito sobre o nosso planeta. O grande problema das fake news está na confiabilidade das fontes, porque hoje em dia você não precisa de rigorosamente nada para propagar a sua informação. Eu me lembro de um alinhamento planetário que aconteceu em 5 de maio de 2000, que tinha gente dizendo que no dia do alinhamento planetário iriam haver ondas gigantes, tsunamis de 1 quilômetro de altura, que iam varrer a costa do Brasil, por exemplo. Eu sei que teve gente que se mudou de Santos aqui para São Paulo, porque ia ter tsunamis de 1 quilômetro de altura. A maior parte das pseudagens que a gente cria com a astronomia é acreditando que o que a gente está observando vai influenciar alguma coisa no nosso planeta. Essa é a maior preocupação. E a astronomia, ela é um trabalho de humildade. A gente percebe que a gente é só um grãozinho viajando aí pelo cosmos, e isso eu acho que desagrada um pouco as pessoas, que faz que elas queiram criar. Não, vai influenciar a gente, vai afetar a gente. Então eu diria assim, a importância científica é mais porque pela facilidade de observação, facilita
os planetas estarem todos eles à noite, né? Porque durante o dia a gente não consegue observar. O que faz diferença para a Terra? A Lua e o Sol, que tem um efeito específico sobre a Terra, que são as marés, que tem muito a ver com navegação marítima, navegação celeste. Portanto, só um objeto muito, muito próximo, como a Lua, ou um objeto imensamente massivo, como o Sol, que tem influência na Terra. Eu diria que o maior ganho da ciência é a própria divulgação. Muitos colegas, eles comentam, olha, eu me tornei astrônomo porque vi aquele eclipse, vi aquele alinhamento, vi aquela lua daquele dia, daquele evento, e aquilo me fascinou e eu fui para trás disso. Fisicamente, nada. Você não vai ser afetado, as energias do campo magnético, nada vai te... Fica sossegado, nada vai acontecer. Pode ser afetado mesmo, você saia querendo se tornar um astrônomo. Isso pode ser, e é perigoso isso aí.